Vou falar de infância, na verdade, usando duas figuras, usando a figura do Pinóquio e a figura do Quiricu. Então, a minha intenção é pensar a infância, é falar um pouco da infância em torno do Quiricu. Esse é o Abdias, que é uma figura importante, que é uma das bases dessa discussão que a gente vai fazer agora. Mas eu queria perguntar, eu acho que aqui todo mundo conhece, todos e todas, né? Boa tarde, mais uma vez. É o Pinóquio, a história de Pinóquio. E não sei se todos e todas conhecem a história de Quiricu e a feiticeira. Então, queria falar de infância, queria falar de concepção de infância, concepção de educação, num bate-papo, numa roda de conversa, muito acessível a todo mundo, que está aqui nesse evento. Quando a gente fala do Pinóquio, o Pinóquio é uma figura de um conto, de um romance do italiano Carlo Collodi, um romance do século XIX, que tem lá presente uma ideia de infância, a ideia de que a infância é alguma coisa a ser superada. O Quiricu, que é um exemplo do pensamento africano, do pensamento afrocentrado, de um pensamento afroperspectivista, ele traz uma novidade. Ele traz a infância não como uma fase da vida. Eu não sei se todo mundo conhece a história de Quiricu e a feiticeira. Quiricu e a feiticeira é uma história de um menino que nasce andando e falando, e esse menino está numa aldeia que foi dominada por uma feiticeira chamada Carabá. Carabá, a feiticeira, é muito malvada. E o avô desse menino vai dizer para ele por que Carabá, a feiticeira, é má. E ele explica de forma muito simples. Carabá, a feiticeira, é má porque ela sofre. Então, diante disso, a história, a narrativa apresenta que a Carabá, a feiticeira, ela tem um espinho na base da coluna, e esse espinho dá uma dor terrível e poderes mágicos. Pai, cadê meu pai? Ele foi lutar contra Carabá, a feiticeira. E ela o comeu. Só restou o mais jovem. E onde ele está? Na estrada dos flamboyants. Para combater Carabá, a feiticeira. Então, eu devo ajudá-lo. É uma metáfora de uma violência de gênero, uma mulher que foi violentada por vários homens naquele momento, e aquilo deu uma força para ela e tem um poder destrutivo também. E ela vai, todos os meninos que vão se tornando homens são capturados por ela. O que o Quiricu faz de diferente de todo mundo na aldeia é perguntar e desnaturalizar por que Carabá, a feiticeira, é má. O que tem de interessante na pergunta de Quiricu é uma pergunta de criança, é uma pergunta de infância. O que Quiricu nos ensina, assim como inúmeras culturas africanas nos ensinam, que infância não é uma fase da vida, mas infância é uma condição de experiência humana. Infância é uma maneira de enxergar a realidade. Infância é uma capacidade de nós nos espantarmos com a realidade. E isso está presente nas culturas africanas de um modo geral, nas culturas daquilo que nós chamamos no Brasil de povos tradicionais, que são povos que se organizam pelos movimentos cíclicos da natureza. Ao invés do relógio, os povos tradicionais se organizam pela colheita do inhame, pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, pela maré que enche, pela baixa maré. E isso faz uma diferença tremenda na maneira como a gente se relaciona com o mundo. E o Quiricu é um exemplo disso. O Quiricu é exemplo de uma sociedade matrifocal, de uma sociedade de lazer, em que o trabalho faz parte da vida, mas o lazer e o conhecimento são fundamentais.
Os povos Batua, por exemplo, eles se organizam para trabalhar para a subsistência durante 2, 3 horas por dia no máximo. O resto do tempo aprendem coisas. Talvez a grande intenção de Kirikou e a Feiticeira, ou da tese do quilombismo de Abdias do Nascimento, seja: nós precisamos, talvez, tornar a nossa cidade muito mais um quilombo do que uma cidade urbana. Porque quando a gente pensa num quilombo, a gente pensa em projetos compartilhados. Projetos compartilhados que têm conflito, mas os conflitos são gerenciados de uma maneira diferente, com uma categoria conceitual super interessante, que é competição colaborativa. Eu não tenho adversário para competir, eu tenho pessoas que fazem parte da minha parentela, são todos parentes. Os povos indígenas usam essa terminologia, que é de parente para todo mundo que mora na mesma aldeia, que é da mesma etnia. E isso está presente nas culturas africanas tradicionais. E talvez seja essa grande ideia que a gente pode começar a pensar quando a gente pensar em educação. Educação não é fazer a criança superar a infância ou fazer com que a gente amadureça, mas educação talvez seja resistir ao esquecimento da nossa infância. Educação é uma preservação de uma perspectiva de encarar o mundo como se sempre fosse de modo inaugural. Isso não significa um abandono de outras culturas, mas significa as culturas ocidentais ensinaram muita coisa, mas a gente tem que entender que elas não ensinaram tudo, que nenhuma cultura tem resposta para tudo. E as culturas africanas são pouco conhecidas, ou os seus modelos não têm gerenciado as sociedades contemporâneas, até em algumas cidades, alguns países africanos. Então, a grande questão é: o que podemos aprender com os povos tradicionais? O que podemos aprender com a cultura africana? O que eu chamo de cultura africana aqui é uma cultura que preza a xenofilia, que preza receber bem o estrangeiro. Os Gigeli, que são griotes, os Gigeli, eles falam uma coisa super interessante, né? Na África Ocidental, o antigo Império do Mali, Império da Senegâmbia, os Gigeli, que são responsáveis pela narrativa, pelo registro histórico, eles vão dizer: todo estrangeiro, quando vem, é bem recebido, porque nós gostamos de aprender com a diferença. Então, tem uma relação que não é de xenofobia. Isso é muito interessante, porque o Ocidente tem nos ensinado, na contemporaneidade, que às vezes cria muros, que ao invés de portas e janelas abertas para que outros possam entrar e a gente criar um grande espaço dialógico, de debate, de construção coletiva, tem afastado. E talvez para fazer isso é necessário conservar a infância. A minha fala, a minha intenção é provocar uma problematização em torno da maneira como nós organizamos a nossa vida, como nós podemos afrocentrar a maneira que a gente organiza a nossa vida.